Fala, gente, e aí, como é que tá? Gente, hoje tá frio pra caramba, gente. Hoje, dia 25/6, amanheceu, tava frio pra caramba. E, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre a geração alfa e o problema com os investimentos. O problema com a situação financeira da geração alfa. E também eu quero incluir a dificuldade também, mas assim, a geração Z, eu por exemplo sou geração Z, a dificuldade que tem em saber lidar com o dinheiro, lidar com relação a isso, né? Ter uma inteligência para trabalhar com isso. Primeiro, gente, vamos lá. A geração alfa, né, gente? Eu até separei aqui para não me perder, né, gente? Da geração alfa, que elas são nascidos geração alfa, certo? Geração alfa nascidos a partir de 2010, tá? E daí a gente tem a geração Z, que daí é para trás, acho que é de 90, acho isso, 1990 até adiante. Então eu sou geração Z porque eu sou de 91. A primeira coisa, gente, da geração alfa, e a gente geração Z ainda construiu dentro de nós, é aquilo que a gente chama de paciência, certo? Infelizmente, a geração alfa cresceu, e dependendo do momento, cresceu no meio de muita tecnologia, né? Muita tecnologia, muita coisa rápida, os influencers que colocam sempre aquilo na frente deles, e eu não sei se você é assim, se às vezes acontece com você, de às vezes você está seguindo o influencer, está seguindo uma pessoa que, que às vezes mostra para você somente o lado bom do mundo do mundo, sei lá, no investimento não, mas do mundo daquilo que são as coisas boas, né, entre entre parênteses aí, né, entre aspas, as coisas boas do mundo, né? A diversão, o você gastar, o você ter, o você viajar, o você estar em qualquer lugar, ou você usar somente o seu celular para ganhar muito dinheiro, e vai alimentando dentro da geração alfa, esse que é o problema, alimentando dentro da geração alfa uma, uma dificuldade no pensamento que gera dentro dele um imediatismo com as coisas que estão passando no mundo. Ou seja, na geração Z e um pouquinho mais atrás, as pessoas tinham um pouco mais de paciência, mas hoje, com o mundo e o sucesso digital, isso é importante para a nossa vida, eu não estou aqui querendo tirar de lado o sucesso digital, mas a gente precisa entender que, por mais que o digital entrou no mundo, eu não posso ficar no digital, não posso ficar nessa rapidez toda, porque eu sou ser humano. E eu preciso entender que tudo é passo a passo. Eu preciso entender que cada coisa tem que estar no seu lugar mediante a minha situação, mediante aquilo que eu estou vivendo, mediante aquilo que eu estou passando. Então, se você passa por. Se você tem família, se você tem um monte de dificuldade aí na sua casa, você tem que começar a entender a sua situação para você começar a entender sobre investimentos, sobre ganhar dinheiro, sobre empreender, como que você vai fazer mediante aquela situação que você está. Já essa geração, desde 2010 para frente, essa geração alfa, tem essa dificuldade, qualquer coisinha, que é tudo rápido, sabe? Que é tudo ali na hora, sabe? A geração fast food, né? Já pega e já leva, já pega ali. Não, quero já que as coisas aconteçam rápido. Eu não sei se é assim com você. Espero que você esteja aqui nesse vídeo, que você comece a entender sobre isso, sobre a dificuldade da geração alfa, mas você pode mudar isso daí, porque assim, ó, se você conseguir mudar isso daí, você vai transformar isso num benefício para você. Você está nessa geração, numa geração de muita informação, que é um lado muito importante, porque eu compreendi que a geração alfa cresceu muito rápido,
certo? Cresceu muito rápido. Tem gente assim, quando eu falo crescimento muito rápido, teve gente aí que ficou rico com questão de 6 meses trabalhando muito, né? Ali. Mas são um ou outro que se destacam com relação a isso, porque o resto da geração alfa está tudo muitas vezes afincado atrás de um celular e não presta nem atenção. Presta atenção para você ver, conversa com um ou com outro. Eles não têm a capacidade de prestar atenção naquilo que você está falando. Não tem a capacidade de prestar atenção no que, por exemplo, nessa conversa que eu estou tendo com você, que eu estou aqui falando com você, tá? Não consegue lidar com o silêncio. Entendeu? Não consegue lidar com o silêncio. Esses dias eu vi um vídeo do rapaz falando, eu era de um mundo onde a pessoa entrava no banheiro e ficava olhando para um azulejo. Talvez falar isso, né? É engraçado, porque hoje todo mundo tá com o celular na mão dentro do banheiro, né? E realmente é isso. O celular, ele. Olha na rua, olha em volta. Tá todo mundo com o celular na mão. Tá todo mundo querendo se manter conectado a alguma coisa. É importante o celular? É importante. Mas muitas vezes eu tenho que fazer dele a minha, a minha ferramenta de trabalho. Uma ferramenta que vai me ajudar. Uma ferramenta que vai ajudar eu no dia a dia. Então vamos lá. A dificuldade dessa geração alfa em querer, certo? Querer empreender, ela, se você souber levar para um lado de informação, ótimo. Você tem informação, você tem a internet a seu favor, você tem a tecnologia a seu favor. Mas se você não tomar cuidado, muitas e muitas coisas da geração alfa, como por exemplo os influencers que ficam postando um monte de porcaria, as drogas, o sexo desenfreado e um monte de coisa, pode fazer cada vez mais desanimar a geração alfa. E cada vez mais você não está preparado para o futuro, para ter paciência. Geração Z, que entende um pouco mais sobre isso e viveu um tempo onde não existia internet, que é no caso eu lá em 90, um cafezinho, 90, hoje eu posso entender com a informação que está chegando, mas hoje a geração Z consegue entender, opa, isso aqui vai dar errado, certo? Isso aqui vai dar errado para mim. E se a gente começar a aprender e entender, certo? Isso daí vai melhorar cada vez mais para a vida da gente. Outra coisa que eu separei aqui, gente, é a educação financeira superficial inexistente. Ou seja, conforme a geração alfa vai aprendendo, porque às vezes a pessoa ela vai lá, tá dentro do Instagram, tá dentro de um vídeo, e ela vê um videozinho tendo uma informação e ela acha que ela já tem toda a informação do mundo. Ela acha que ela já sabe tudo. Ela acha que essa informação, por exemplo, eu quero saber sobre o descobrimento do Brasil. E eu vejo um vídeo falando que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas um vídeo de 40 segundos. E eu olho aquele vídeo e aquele vídeo passa algumas informações por cima. Somente por cima, tá? Somente por cima. Só que atrás do descobrimento do Brasil existem muitas outras histórias que ocorreram antes disso acontecer, porque a nossa vida, ela não é... Eu, por exemplo, tenho 33 anos. A minha vida, ela não é somente o hoje. A minha vida não somente começou aqui dentro agora nesse vídeo, hoje. A minha vida é 30 anos atrás. Agora imagine o descobrimento do Brasil, que tem muito mais história. Então eu não só entendo disso, eu tenho que entender mais a fundo disso. Só que a geração alfa quer entender somente o superficial e não sabe se aprofundar naquilo. Por que a gente precisa se aprofundar um pouco mais naquilo? Eu, por exemplo, gosto muito mais de me aprofundar e entender e escutar mais as pessoas. Até mesmo que eu vejo assim que eu tenho um pouco mais de paciência para ouvir
até mesmo pelo meu jeito mais fleumático, né? Então gosto mais de ficar aqui, né? Mais ouvindo as pessoas. Porém, eu não gosto de ficar somente por cima. Depois, mas assim, depois de algum tempo também. Não vou dizer para você que eu sempre fui assim, porque é, teve momentos da minha vida que eu também era como a geração alfa, queria tudo fast food, tudo para ontem, não sabia trabalhar esse tempo, sabe? Sabe esse tempo de você dar tempo ao tempo para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam que não é do dia para noite que se ganha as coisas, não é do dia para noite que você constrói. Então eu era há mais ou menos aí uns 2 anos atrás. Depois que eu comecei a aprender sobre investimento, que isso abriu a minha cabeça cada vez mais, e eu aprendi através dos investimentos que não é só de uma forma que você tem que viver, não é só de uma forma que você tem que seguir as coisas da sua vida. Você pode saber diversificar e aprender cada vez mais com isso. Então todo dia eu aprendo um pouco. Então hoje eu aprendi, eu leio uma página, amanhã eu leio outra página, depois eu leio outra, depois eu leio outra, eu leio outra. E no final do ano eu li 365 páginas. Outra coisa, gente, é a alta exposição. Isso é muito difícil, gente, do pessoal da... Isso aqui é complicado, gente. A alta exposição e a dificuldade de ficar se exposto a muitos influenciadores. Porque tudo hoje é influenciador. Tudo hoje... O sonho da geração alfa é virar influenciador. O sonho é virar influenciador. Não porque eu quero ser influenciador. A única diferença é que você vai ser conhecido. Certo? Ah, William, mas influenciador ganha muito dinheiro. Ganha. Mas também se não souber trabalhar. Porém, a dificuldade de ser dessa exposição aos influenciadores é a facilidade, achar que tudo é fácil hoje, que é normal, que não, eu tenho que fazer um vídeo e ele já estourar dentro da internet, que eu tenho que pôr um dinheiro no banco e ele já render do dia para noite, sei lá, eu colocar 500, ele já tem que render R$ 1.000 no outro dia. Não funciona, não é assim. A vida não é assim. As coisas não são assim. Eu tenho que aprender com isso. E os influenciadores, infelizmente, eles fazem isso. Uma vida fácil, que não vai ter. Por quê? Porque é isso que você gosta de ouvir. Por exemplo, os meus vídeos aqui, poucas pessoas gostam de ver meus vídeos. Por quê? Porque isso é algo que as pessoas muitas vezes não têm paciência de escutar. Você aqui que está me escutando, você está gostando daquilo que eu estou falando e a gente está tendo uma conversa. E isso é bom, certo? Mas tem muitas pessoas que não gostam de ouvir. Muitas pessoas que não têm paciência para ouvir, sabe? Eu não tenho paciência para escutar o outro, eu não tenho paciência para ver o outro falar, eu não tenho paciência para ter paciência, né? E a paciência é uma grande virtude que nos ajuda. Só que os influencers, infelizmente, ajudam a cada vez mais acelerar nesse cotidiano do dia a dia e faz, e faz, e faz, e faz, e ganha, 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 ganha cada vez mais e mais e mais, e no final ele vai entrar pro nada. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a vida eterna? Do que vale? O que adianta? Logicamente que eu não quero aqui generalizar. Você tem que ganhar, se você trabalha, se você faz por isso, você tem que ganhar o seu dinheiro. Mas o que adianta? Ficar numa vida corrida, desesperada, que nem os influencers aí, né? Que tem a dificuldade de lidar com a volatilidade da vida, né? A vida é instável. Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal, tem dia que você não consegue. Você tem que saber lidar com isso, né? Aqui em casa, por exemplo, tenho criança. Ontem mesmo estava aí um com dor de cabeça, eu tive que cuidar. Hoje tem que ficar olhando também. E eu tenho que fazer isso daí. E eu tenho que cuidar todos os dias. E isso vai nos ensinando. Porque a minha vida, cada vez que eu vou ficando mais velho, vão surgindo novos desafios na minha vida. Principalmente quando você aceita casar,
quando você aceita estar com uma pessoa, vão surgindo muitos outros desafios. E os influenciadores, nem esses dias, né? Teve até o casal aí que se separou. Por quê? O que eles passam para a geração? Uma geração alfa que segue eles. Não, porque eles são é o casal top. Só que infelizmente estão passando uma mensagem não muito boa para aqueles que estão os seguindo. Creio que talvez essa atitude, ou seja, talvez não sei se seja para chamar a atenção, mas enfim, não estou aqui menosprezando, não estou aqui deixando de lado, mas talvez essa atitude não gere profundidade na vida. E lá no final da vida, eles vão entender o tempo que eles perderam fazendo isso. Por que passar uma mensagem que não tem profundidade e é somente raso, sabe? Ganha-se muito dinheiro, mas não tem profundidade naquilo que se está falando. Não tem profundidade na verdade, não tem profundidade na vida, não tem profundidade. Você vai conversar com a pessoa, é somente por aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, você vai lá conversar com a pessoa, ela vai falar para você sobre o descobrimento do Brasil, e ela vai falar só isso. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas e o que mais tem? E o que aconteceu depois? E o que aconteceu com os índios? E a primeira missa rezada no Brasil, quando que aconteceu? Sabe? Tem que ter uma profundidade. E, infelizmente, quando essa geração alfa vai entrar nessa profundidade, ela não consegue. Por quê? Porque ela quer tudo rápido. E o rápido não funciona direito. Por quê? Porque ela desanima. E daí ela desanimando, ela vai para outro lugar. E ela vai sempre cair. Não preciso investir, vai demorar demais, eu não quero isso, amanhã eu não sei se eu vou estar vivo e pronto. E pra mim tá bom desse jeito. Entendeu? Enfim, gente. Outra coisa, gente, é o sistema educacional, gente. Sistema educacional. Sistema educacional prejudica cada vez mais se nós não tomarmos cuidado, está prejudicando cada vez mais a geração alfa, né? E se nós não tomarmos cuidado dos nossos filhos, porque o meu filho ele estuda dentro de um colégio católico, né? Aqui. Só que a gente presta muita atenção naquilo que está passando para ele. Porém, talvez você não consiga isso, mas você pode estar ajudando o seu filho ou a sua filha a entender sobre isso, né? Meu filho tem tarefa todo dia ele tem tarefa, todo dia ele tem que ficar numa correria fazendo um monte de coisa aí da escola, não só tarefa, mas ele tem lá latim, ele tem inglês, ele tem aula de música, ele tem aula de um monte de coisa. No começo, quando a gente colocou ele dentro do colégio católico, eu fiquei com o pé atrás, porque, poxa, né, vai ter que gastar, vai ter que... Difícil. Mas a gente colocou, minha esposa insistiu muito e a gente colocou, beleza. Outra dificuldade é a gente manter isso daí, né? Então, a gente está mantendo até então. Só que, você que não consegue, você que tem dificuldade, por exemplo, William, eu tenho filho aqui e eu não consigo colocar meu filho dentro do colégio católico. O que eu faço mediante essa situação? A primeira coisa é você saber dar o exemplo na sua casa, você. A primeira coisa é você. O que você está fazendo? O que você está levando para sua casa? Você está ensinando seu filho a ser educado? Você está ensinando seu filho as boas educação? Você está brigando com ele? Você está brigando todo dia? Você está ensinando seu filho a guardar as coisas? Ó, por exemplo, aqui, ó. Tá aqui atrás, né? Aqui é onde meu filho dorme. Todo dia eu brigo com ele para ele não deixar as coisas largadas. Tá vendo ali, ó? Tem mais uma ali. Então todo dia eu brigo com ele para que ele guarde as coisas dele. Todo dia. William, mas tá jogado ali. Realmente, porque daqui a pouco eu vou pedir para ele guardar. Tem dia que eu guardo, mas todos os dias eu falo com ele, olha, você precisa guardar as suas coisas, você precisa dobrar a sua cama, você precisa deixar as coisas arrumadas, você precisa deixar tudo no lugar, né? E com essas coisas ele vai aprendendo
Ah, William, é difícil, é complicado, é todo dia ter que falar a mesma coisa. É assim que funciona. Todo dia você vai ter que falar a mesma coisa. Ah, mas é muito difícil. Não, mas que dó. Ah, mas... Não, não tem, eu não tenho dó. Eu tenho dó se um dia vier a faltar e ele precisar disso aí, porque isso daí ele vai ter que fazer pro resto da vida dele. 24 horas por dia, certo? Não, tô falando 24 horas, mas que ele vai, não vou falar que ele vai fazer todo, o tempo todo. Mas durante um período de 24 horas, ele vai ter que dormir um período e ele vai ter que guardar isso daí, certo? Senão a vida dele vai ficando em desordem. E essa desordem vai causar nele, nossa, mais para frente vai ter muita dificuldade. Então, com relação a isso, mas com relação ao sistema educacional nosso, infelizmente está uma desordem. Desordem porque aprende-se aquilo que muitas vezes não se usa. Hoje, por exemplo, você vai lá, você está numa escola. Por que hoje não se aprende sobre finanças na escola? Por que hoje não tem aula sobre finanças? Por que você tem que aprender fora? Porque o sistema educacional não quer que você aprenda sobre finanças. Porque é mais interessante o dinheiro não estar na sua mão e estar na mão de outras pessoas. Porque outras pessoas vão trabalhar com o dinheiro que era seu. Certo? Vão trabalhar com o dinheiro que era seu. Que o dinheiro na sua mão vale mais do que estar no sistema. E se o sistema está cuidando do seu dinheiro, é sinal que o quê? É sinal que isso daí foi criado lá atrás para que o dinheiro não ficasse com você e que você fosse escravo, certo? Eu vou fazer de você escravo do dinheiro, tá? E você está se escravizando com o dinheiro, quando na verdade você deveria estar fazendo o dinheiro escravo seu e você ainda não aprendeu ao dinheiro ser o seu escravo. Ele tem que trabalhar por você. O dinheiro tem que começar a trabalhar por você. E quando que ele vai começar a trabalhar com você? Quando você deixar de ser escravo do dinheiro. Como que eu faço isso, William? Quando eu começar a aprender sobre investimentos, quando eu começar a aprender a trabalhar a longo prazo, quando eu começar a entender que eu tenho que fazer uma força antes, eu tenho que fazer algo antes, né? E não ficar desesperado aí. Porque infelizmente a geração Z, tem muitos da geração Z e da geração Alpha que aprenderam assim, eu tenho que trabalhar até morrer. E eu vou morrer trabalhando. Daí coloca, não, porque o trabalho dignifica o homem. Não, mas eu posso trabalhar com inteligência. Eu posso trabalhar entendendo, poxa, não é dessa forma que... Eu posso trabalhar entendendo que eu posso crescer de uma forma, certo? De uma forma que as pessoas, elas não estão seguindo esse mesmo passo, mas de uma forma que, por exemplo, por que tem tantos que estão ganhando dinheiro, muitas vezes sem estar trabalhando? Tem muitos que ganham dinheiro sem estar trabalhando. Trabalhando no fato de eu deixei algo trabalhar por mim. Certo? Tem muita gente que tem loja de roupa e não fica o dia inteiro na loja de roupa. Fica administrando aquilo dali que está acontecendo. Mas por quê? Porque isso foi construído lá atrás. E como que eu e você construímos isso? Como que nós podemos construir isso? Quando nós pararmos no nosso dia, quando nós pararmos na nossa vida e falarmos o que eu preciso fazer para melhorar essa situação. Isso o sistema educacional não vai ensinar você, tá? Isso o sistema educacional não vai trazer para você, olha, faz isso, para amanhã você não precisar de depender da gente, de depender de Bolsa Família, de depender de ajuda, faz isso daqui, faz isso aqui. Não, ele quer que você aprenda isso daqui, o básico tá bom aqui para você, vou te dar um alimento aqui na escola, vem aqui, se almoça, janta, toma café, passa o dia inteiro na escola aqui, e a hora quando você sair, quando você tiver com seu dinheiro, gaste ele o máximo possível, não fique com nada, não guarde nada, tá? Gaste, tá? Não precisa você fazer investimento nenhum, não aprenda sobre investimento, o importante é você gastar. Por quê? Porque o dinheiro não vai estar na sua mão, e daí você vai cada vez mais sendo escravo do dinheiro e além disso do governo, certo? Você tem que aprender sobre isso, gente. A liberdade está nisso, em você não depender daquilo que o governo está te passando. Certo? Enfim, gente.
Eu espero poder finalizar aqui e dizer para você que para que a gente aprenda sobre isso e geração alfa e geração Z e saia dessa situação que a gente está, dessa situação que a gente vive no nosso país, é preciso primeiramente a gente fazer uma força, a gente sentar, começar a estudar, começar a trabalhar a nossa mente para que a gente consiga se desenvolver cada vez mais. E se desenvolvendo cada vez mais a nossa mentalidade, a gente vai começar a entender que a gente está dando passos errados. Tem muita gente aí que está dando passo errado. Se você está dando passo errado, é hoje o momento de você dar passos certos. Como que você dá passo certo? Olha, gente. Olha, estou lendo um livro chamado Psicologia Financeira. Lembrando que esse livro talvez te ajude pra caramba. Estou lendo um livro sobre Ansiedade 2. Ansiedade 2, Augusto Cury, tá? Talvez possa te ajudar demais. Mas, lembrando que os livros estão aqui na descrição, mas eu só estou falando porque isso daqui se chama inteligência, tá? Isso aqui se chama você trabalhar a sua mente, você construir a sua mente, tá? Os links estão aqui na descrição se você quiser saber mais. A primeira coisa é que eu estou falando, é inteligência. Saber trabalhar com inteligência. Outra coisa é, se você quer ter sucesso financeiro, uma das melhores formas é você começar a empreender digitalmente. Por quê? É um pouco mais fácil, tá? Um pouco mais, aliás, um pouco mais simples de você empreender digitalmente nesse mundo, nessa era, hoje onde nós estamos, é um pouco mais fácil de empreender digitalmente, mas não é fácil. Por isso que eu também indico aqui embaixo no link da descrição, Fórmula de Negócios Online, que eu aprendi há muito tempo e é uma abertura para qualquer pessoa que vai aprender sobre internet. Então eu divulgo eles porque foi onde eu aprendi. É onde eu entendi sobre internet. É onde eu entendo até hoje sobre internet. É onde eu aprendo até hoje sobre internet, certo? E fora isso, fora tantas outras coisas. Se você quiser desenvolver site também, tem a HostGator aqui embaixo que nos ajuda também pra caramba, tá, gente? Mas enfim, fiz esse vídeo aqui, gente, pra isso. Primeira coisa, se eu fosse indicar a primeira coisa pra você, trabalha a sua inteligência, tá? Não somente esse, mas tem o Pai Rico, Pai Pobre, também se você quiser ir lá também. Tem não somente esses, tem a Bíblia, é um ótimo para você, um ótimo caminho para você ler, mas saber trabalhar no seu dia, tá? Aprenda, estude, aprenda, porque isso cada vez mais vai te desenvolver melhor. E com isso, dia após dia, alimento após alimento, momento após momento, você vai crescendo na sua vida e você vai sabendo trabalhar. Por quê? Sabendo trabalhar com seus investimentos. Por quê? Porque isso é importante para o seu futuro. E com isso você vai fazendo tanto o seu pé de meia, tanto a sua vida, tanto você vai crescendo, você vai precisar depender lá na frente do governo. É isso que eu estou fazendo. Não estou no momento, certo? Ah, William, hoje você pode viver. Não. Mas eu creio que eu estou no caminho certo. Tá? Eu estou no caminho certo. E o meu planejamento é por aqui que eu vou conseguir, certo? Não somente através de empreender online, como através de tantas outras coisas aí que eu faço, empresa que eu tenho aqui, uns sites que eu vendo aqui, tá bom, gente? Obrigado, gente, ficou até o final desse vídeo, espero poder te ajudar. Se esse vídeo foi bom, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque isso vai nos ajudar pra caramba, gente, beleza? Falou, até um próximo vídeo, gente.